Estamos de volta com o nosso programa Educare, hoje falando com Marcos Pontes, o astronauta, e você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Marcos, depois dessa realização toda, né, você registrou isso num livro chamado Missão Cumprida. Missão Cumprida. Missão Cumprida é um livro no qual eu fiz questão de registrar, inclusive, o começo de toda a história, desde o tempo de Bauru, todos os bastidores antes da missão, tudo que aconteceu para que essa missão Porque foi um acontecesse. período grande, assim, de você passar nessa seleção até você realmente entrar num na foguete? nave. Foram quantos anos? Foram 8 anos. 8 anos? 8 anos. Mas isso é normal. Eu fui o segundo a voar da minha turma. Minha turma de astronautas, turma 17, somos em 32. Tá. O primeiro foi o Roberto Vitória, eu fui o segundo a voar. Você vê que demora, é uma profissão que você fica muito tempo no chão, você tem, lógico, um monte de atividade no chão, mas demora um bocado. E lógico que quando você fala num voo internacional, né, de um astronauta internacional, tem todo o envolvimento político, como que um país vai, né, participar e etc. Então, as coisas tornam-se um tanto mais complicadas. E nesse livro, eu fiz questão de registrar tudo isso, eu mesmo escrevi, porque eu queria deixar, vamos dizer assim, a impressão digital ali, né? Tá. Para que lá no final, daqui a muitos anos, fique ali o registro histórico desse momento da nossa história aqui no Brasil. Então, eu mostro todo o antes da missão, o durante, então toda a parte da preparação, os testes, a subida, por exemplo, as emoções de olhar para a Terra, tudo que aconteceu ali dentro da espaçonave. E o depois, essa foi uma das razões que eu demorei 5 anos para lançar esse livro. E a pessoa falou, por que você não lançou assim que voltou? Eu falei, não, porque eu precisava ver o que a missão resultou. Quais foram os resultados dos experimentos dos cientistas brasileiros? E aqui no Brasil não foram citados. No exterior elogiaram muitos desses experimentos brasileiros. Então, eu tinha que mostrar esses resultados, eu tinha que mostrar os impactos que teve no país. Então, é um livro recheado de fotos, embora a gente fale registro histórico, mas é uma história fácil de ler, né, bem fluida e com muitas fotos também para ilustrar todo esse período. Eu espero e as pessoas têm gostado bastante. Espero que aqueles que adquirirem o livro lá pela editora, que gostem também. E o mais recente é o É Possível, Como Transformar Sonhos em Realidade. Aí já tem uma outra visão esse livro. O É Possível, ele nasceu da seguinte forma, ele também, a ideia vem lá do tempo do espaço, eu vou te contar de onde nasceu. Foi lá a inspiração, Foi quando lá. você estava olhando para a Terra ali. Mais ou menos assim, porque lá, eu como especialista de missão, a minha função é consertar sistemas. Você não ficava o dia inteiro olhando para a Terra, não, né? É corrido demais, bem que eu queria. Né? Mas é tudo muito corrido, então a gente trabalha 18 horas e tem 6 horas para dormir a cada 24 horas. Então, nessas 18 horas, eu tenho que consertar sistemas, montar sistemas, reconfigurar sistemas, literalmente voando de um lado para o outro o dia inteiro. Aí você tem 6 horas para descansar. Nessas 6 horas, você não consegue dormir 6 horas. Aí eu deitava no meu saco de dormir, tinha uma janelinha logo em cima ali que eu abria aquela janela, ficava olhando para a Terra. E não tem como você não pensar no seguinte, uma missão espacial é alguma coisa arriscada. Tem todo o glamour, tem toda a parte mais lúdica, mas tem uma parte que tem o risco envolvido. E o retorno da missão é a parte mais arriscada dela. E aí todo mundo pensa nisso, e se eu não voltar? Eu sei que é um tipo de pensamento que pouca gente gosta de ter, ninguém gosta de pensar, e se eu morrer? Mas é bom a gente pensar nisso de vez em quando. O que a gente tem feito com a nossa vida? O que tem sido, quais são as coisas importantes da vida? E nesses momentos ali, pensando nisso, eu percebi o seguinte, e me deu uma urgência enorme. Falei assim, eu não deixei nada escrito para os meus filhos. Tem tanta coisa que eu queria falar para eles, que eu não falei ainda. A gente passa a vida inteira querendo falar alguma coisa, mas você não fala. Amanhã eu falo, né? Amanhã eu falo. Aí quando chega na última hora, eu falo, agora tem 10 dias só. Aí eu falei, eu preciso deixar alguma coisa escrita. Aí eu comecei a escrever cartas para o Fábio, que é o meu filho. Na época ele tinha 20 anos e a Ana Carolina, tinha 15. Eu comecei a escrever cartas para eles, eu mandava pelo MCC, Centro de Controle de Missão, lá para Houston, para o astronauta que ficava no Capcom, na comunicação, para guardar no computador. Então, caso eu não voltasse, ele entregava para eles. Caso eu voltasse, eu mesmo pegava lá.
E, graças a Deus, Eles estou aqui. não leram enquanto você estava lá. Não leram. Era se caso você não voltasse. Exatamente. Que bom que você voltou. Voltei. Né? Aí eu fui lá, peguei essas mensagens, eu notei o seguinte, falei, porque eram mensagens para os jovens e para as pessoas em geral, seria assim, você ter uma ideia, como transformar essa ideia numa realidade e ao longo do caminho ser feliz. Né? Não é quando eu chegar lá eu vou ser feliz, é ao longo desse caminho. Então, eram mensagens nesse sentido. Aí eu falei, puxa, eu preciso colocar isso aí para todas as pessoas, não só para eles. Aí eu comecei a imaginar como organizar isso. E como eu trabalho com gerenciamento, na minha parte de engenharia, eu trabalho com gerenciamento de projetos. Tá. Aí eu falei, eu vou usar uma estrutura de gerenciamento de projetos, que é bem aplicável para isso, para sair de uma ideia, do conceito. A gente fala de princípios, valores no início do livro, missão de vida. Depois entra no conceito de sonho, importância de sonho, de você montar uma ideia na sua cabeça e utilizar isso para nortear as suas metas. Depois, a criação de metas, definição de metas de uma forma estruturada. A parte de planejamento, tem um método de planejamento inteiro. Depois, como você vai se preparar nas 4 dimensões, né? Corpo, mente, espírito, emoção, como você vai se preparar para executar aquilo. Depois, a execução, a fase da execução, os perigos da execução, as facilidades, até gerenciamento de atividades. Depois, o controle do projeto e resiliência, como você vai superar os obstáculos no meio do caminho. E eu fiz tudo isso aí usando coaching, usando técnicas de coaching, né, que eu trabalho com coaching, então para tentar motivar esse leitor, né, no caso eu pensando nos meus filhos, ao longo de todo esse caminho. Então saiu esse livro que tem dado muito resultado, principalmente junto às escolas e empresas em treinamento, né, para funcionários em treinamento. Então, estou muito feliz com o resultado desse livro. E você tem feito palestras em escolas para... Faço. Aí soube que você teve um público numa das escolas de 3 mil, 3 mil agora essa jovens semana. te ouvindo. Eu faço, eu adoro falar com escolas. Eu falo em empresas também, né, em palestras corporativas. São vários temas que eu trato, desde gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, segurança operacional e essa parte de motivação também, que é bem pedida. Então, eu falo em empresas, falo em instituições e escolas. Eu adoro falar em escolas, em universidades, com os jovens, né? Que eu acho que a gente tem um potencial aqui no Brasil com esses jovens gigantesco, que eles precisam despertar, que eles podem fazer, se eles podem mudar esse país. Né? E às vezes né, que é uma situação complicada, mas se você pensar o quanto a gente reclama, por exemplo, né, em muitas áreas, mas, por exemplo, na área política, você fala assim, pô, eu preciso mudar essas coisas, isso aí precisa mudar, não pode ficar assim. Mas você vê pouco envolvimento das pessoas de bem, vamos dizer, dos jovens, falar assim, eu vou entrar lá e vou mudar, vou dar um exemplo. Então eu falo muito com eles sobre isso, você é responsável por esse país, você consegue mudar as coisas. Se você acha que está alguma coisa errada lá em Brasília, vai lá, entre lá e faça a sua parte. Porque por muito tempo a gente ouviu falar, o futuro, o futuro. Mas o futuro não chega nunca. Tem E o trabalhar presente? hoje. O que eu posso fazer agora? Né? Eles são o futuro do Brasil. Então fica uma coisa assim, não é sua responsabilidade agora. Vai ser no futuro. Só que esse futuro nunca chega, né? Tem que começar hoje. E eu acredito muito nesses jovens. Uma das coisas que eu faço também com a Universidade de São Paulo, lá no campus de São Carlos, Departamento de Engenharia Aeronáutica, nós estamos criando um curso de Engenharia Aeroespacial para formar recursos para o Programa Espacial Brasileiro, recursos humanos. E isso está sempre perto de jovens, aquela energia toda, isso é muito bom, mas a gente não pode caminhar olhando só para frente, você caminha olhando para frente e olhando para o chão, agora, onde você está caminhando aqui, né, para não cair, e a gente precisa trabalhar hoje, na direção que você quiser caminhar. Então, eles podem mudar muita coisa lá na frente, mas para isso tem que começar hoje, e esse começo começa vamos dizer, esse ponto de virada é no momento em que eles falam assim, olha, eu tenho responsabilidade sobre isso e eu posso fazer. E eles podem acreditar nisso e mudar muita coisa. Porque é mais fácil falar, não é comigo, né? É muito mais não, fácil eu sou criticar. infeliz, mas é por causa do outro. Eu não consigo, porque não tive oportunidade. Sempre tem um agente externo que não te permite realizar, né? Isso, é muito confortável a posição de você sentar e falar assim, olha, lá em Brasília o pessoal faz um monte de coisa errada, por isso que a situação está ruim aqui. Mas o que você tem feito para mudar aquela coisa lá? Não é votar em branco, não é votar nulo ou votar em protesto, qualquer coisa assim, é votar direito. Né? Por exemplo, já que eu entrei nesse lado da política para falar, mas tem muita coisa que a pessoa pode mudar. Meio ambiente é outro exemplo. A gente está sempre com medo de que as coisas mudem nesse planeta. Quando você vê lá de cima, você vê que é bom a gente tomar cuidado desse planeta.
Mas isso depende de cada um de nós. A gente precisa fazer no dia a dia, na coisa simples. São bilhões de pessoas aqui que podem mudar. Se cada um fizer uma coisinha, a gente muda tudo. E você também, até encontrei com o Marcos, eu estive num congresso de educação, né, no ano passado, e aí nós nos encontramos lá, ele também falando para professores, os professores também precisam ter essa inspiração para pensar, eu posso fazer, eu posso melhorar, eu quero deixar uma marca boa no meu aluno, porque, né, senão fica só reproduzindo essa coisa pessimista, né? E professor, eu vou repetir aqui uma coisa que eu repito o tempo todo, mas um dia vão acreditar em mim. Professor é a função mais importante que a gente tem em qualquer país sério. O professor é aquele que pega a criança ali e transforma num cidadão, né? E o professor é aquele que te acompanha no momento que ninguém acredita, ele te ajuda a fazer as coisas. E ele trabalha para o futuro, em construir esse futuro de verdade no dia a dia. Então, professor, sem professor você não tem nenhuma outra carreira, né? Então, Sim. professor é a função mais importante, mas agora é importante que eles mesmos, né, ou que nós mesmos acreditemos nisso e falar assim, não, vamos tomar isso aí na mão, vamos fazer a coisa de acordo. Tem que ser reconhecido, né? Tem que ter, vamos dizer assim, a prioridade necessária no país. Bom, se vocês quiserem contatar, saber mais sobre o trabalho do Marcos, vocês podem entrar no site www.marcospontes.com.br. O e-mail é astronauta@marcospontes.com.br e o telefone é o 11 3773 8679. Tem a fundação também, Astronauta Marcos Pontes. Conta rapidamente para a gente o que é. A fundação é um negócio que eu estou muito feliz. Esse ano ela foi certificada, é uma fundação chamada Fundação Astronauta Marcos Pontes, que a função da fundação é justamente incentivar a educação, principalmente a educação fundamental, trazer a ciência e a tecnologia para perto da educação, para que esses jovens já cresçam pensando em que ciência e tecnologia é uma coisa bacana, entendeu? Que é perto de você, não é aquele negócio do cientista enfiado no laboratório lá longe, é um negócio perto, e motivar também os professores para essas áreas, né? Que a gente tem aí professores trabalhando com vontade, né, assim, e motivados em todos os sentidos, com alunos motivados e, de preferência, um ensino homogêneo no país, ou seja, igual em todo o país, e em período integral, que a gente possa passar não só os conteúdos curriculares, mas também ensinamentos para a vida. Ir além, né? Marcos, muito obrigada pela sua participação, obrigada a você que esteve conosco nesse Educare e te vejo na próxima semana. Até lá!